Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sim Pode Crer. E como a gente está gravando à tarde, boa tarde, Will Carvalho. Boa tarde, Pablo, tudo bem? Você está longe de mim por quê? Não, é porque dizem que descasca, né? Quando está muito queimado assim, descasca. É preconceito com a minha cor, não, é não isso? É que vai descascar, que na verdade se descascar não vai ficar legal, né? Está muito queimado. Deixei um solzão bonito para você bom, lá no semana fim que de vem eu semana. quero destruir disso. Desfrutar, quer dizer. E hoje a gente está sessão quádrupla, é isso? Hoje o bicho vai pegar aqui, são 4, uma na sequência da outra. Não vai faltar assunto aqui. E honrando os 32 graus que estão fazendo hoje em São Paulo. Aqui dentro 32, lá fora estão 60. Então hoje a gente já vai começar o nosso primeiro papo com um amigo muito querido, Carlos Bregantin. Seja bem-vindo ao Sim Pode Crer. Que honra, Pava, que honra ser convidado e poder participar dessa tarde quente lá fora, mas gostosa aqui dentro. Olha, na verdade, o Seja Bem-vindo, ele já veio aqui várias vezes, já assistiu várias entrevistas, seja bem-vindo ao microfone para poder receber aquelas perguntas bem legais, né? Por favor, vá com calma. Muito bom, muito bom. Ó, eu vou abrir aqui, daqui a pouco eu dou um alô para quem está lá com a gente, assistindo in loco, né, nesse momento agora, in loco não, mas aqui ao vivo com a gente, por conta de ser membro. E se você quiser ver, você que está vendo depois, provavelmente a gente vai colocar no ar, ali, se não no carnaval, ali na segunda-feira de carnaval, se não nessa segunda, na outra. Seja membro do canal, que você tem exclusividade, pode assistir nossos papos aqui que são gravados, como a gente está fazendo agora, as maratonas de gravação, com exclusividade. Então, você participa sendo membro, apoia. E não esquece de se inscrever, deixar aquele like que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. É isso, Pava. É isso, vamos começar o nosso papo, Brega. Olha só, em uma das redes sociais, você descreve na sua bio relacionamentos qualitativos e espiritualidade sadia, gerando seres humanos melhores. Eu imagino que o sadia não seja merchandising de embutidos, mas queria saber de você quais vírus e bactérias têm adoecido a espiritualidade nos tempos em que nós vivemos. Oh, meu Deus! Não tem sido fácil, né, manter o que eu chamo de espiritualidade sadia, não é? Mas, primeiro, eu acho que é um vírus antigo, mas que com potência renovada, né, que são os vírus das instituições, né, das instituições religiosas, as que detêm, né, em termos de mercado, as grifes religiosas, né, os termos religiosos, os rituais religiosos, enfim, tudo que tem a ver com a religiosidade humana é detentora de alguma instituição, ou a instituição detém, né, a espiritualidade e determina muito da espiritualidade. Mas a partir dela, né, das instituições religiosas, é que nós encontramos, com certeza, as piores contaminações, é onde nós temos os vírus mais graves, né? Desde, vamos dizer assim, as coisas mais corriqueiras, que seriam, por exemplo, os termos, né, os jargões, as titulações, as hierarquias, né, elas foram ganhando, ao longo do tempo, e nesse tempo parece-me que piorou muito, dimensões que, quando chega no coração humano, na relação humana, na alma humana, elas chegam numa dimensão muito contaminada e não poucas vezes perversa, né? E isso gera aquilo que eu chamo de saúde espiritual negativa, né? que não vale a pena. Então, eu sou daqueles que tenho lutado nesse sentido, né? De simplificar, né? Traduzir a espiritualidade sadia numa coisa mais simplificada e não institucionalizada, como é o que acontece hoje no chamado mercado religioso. A palavra mercado é bastante... fala bastante sobre isso. Só a escolha da palavra mercado religioso já fala bastante. E eu acabo com isso. Eu me lembro do best-seller da Marília César, Feridos em Nome de Deus. O livro já tem um bom tempo, mas a prática, infelizmente, segue
cotidiana? Eu diria assim que, dependendo, por exemplo, do movimento da fé cristã que você esteja envolvido, você se torna um ambiente receptivo para aquilo que eu chamo de feridos de guerra, dessa guerra religiosa que nós temos hoje. E quando eu falo de mercado, falo mesmo para valer, porque há mercado porque há uma clientela porque há produtos, né, que são criados, né, para essa clientela, e óbvio que com resultados mercadológicos, mas não necessariamente uma espiritualidade que tem a ver com a fé cristã, por exemplo, que é a fé que eu abracei, né? Ela tem a ver com o mercado, com o interesse do mercado, com o desejo do mercado, que é normalmente lucrar, né? E isso não difere, né? Quando se fala de mercado, não difere de qualquer outro segmento, né? O segmento religioso virou um mercado que tem uma clientela que consome produtos, e esse mercado gera produtos que financeiramente são lucrativos para muita gente. Para mim não, mas para muita gente. Olha, eu não resisto a já ir para o departamento Choquei e perguntar das igrejas que provocam esse tipo de feridas. Até algum tempo, todo mundo falava muito mal dos neopentecostais, né? Eles são responsáveis pela teologia da prosperidade, pela má imagem dos evangélicos. Aí foi só entrar alguns ministros presbiterianos, eu falo tanto presbiteriano que daí eu acabo me confundindo aqui. E parece que deu uma equalizada, assim, em termos de pessoas machucadas, sejam elas líderes, que eu sei que você lida bastante também com pastores, também feridos pela denominação. Ainda isso é segmentado ou é geral? Pode ser uma igreja tradicional, pode ser uma igreja pentecostal, pode ser uma igreja neopentecostal. Elas igualmente, vamos dizer, esse viés religioso, ou essa estrutura, muitas vezes opressora, inclusive, como que é isso? É setorializado ou é generalizado? Eu acho que nós estamos num tempo em que essa máquina moedora de almas e de gente ganhou dimensões para além daquilo que a gente imaginava e ganhou luz, né? Ela veio à tona, ela é publicada, ela é fotografada, ela é filmada e ela é reproduzida, sobretudo hoje nas redes sociais. Você acorda e deita vendo cenazinhas de ambientes onde grupos religiosos estão vivendo uma tal experiência, né, uma transcendência que é absolutamente desconforme com aquilo que a gente entende ser o Evangelho. Mas eu fui criado dentro da chamada igreja evangélica, dentro de uma estrutura religiosa. E eu, quando já me entendi por gente, né, eu fui batizado aos 12 anos de idade, lá em 1967, né, então eu estou na igreja desde os meus 6 anos de idade, e eu me lembro que nessa igreja onde eu fui criado, havia um estatuto... Igreja Batista de Vila Zate. De Vila Zate. Né, eu chego nela. Tá, onde eu fiquei 20 anos da minha vida. Eu cheguei lá com 6 anos, saí de lá com 26 anos. E ela tinha uma estrutura, né, institucional pesada. Nós estávamos vivendo em plena época da ditadura militar, da Revolução, né, que foi em 64. Eu chego nessa igreja em 61, 62, eu vivo. O pastor que vem e assume, ele era oriundo do serviço militar, né, era um empresário com formações, enfim, e ele conduzia a igreja com mão de ferro, inclusive produzindo estatutos e regimentos internos que, não poucas vezes, em alguns momentos, eles eram muito mais utilizados do que a própria Bíblia. Não é? Caramba! Então, assim, hoje ganha luz, mas mesmo o fato que você citou de representantes do sistema religioso tradicional, conservador, etc., sempre houve, e desde lá, pelo menos onde eu cresci, e o ambiente onde eu convivi durante quase 30 anos da minha vida, inclusive como pastor, eu sempre vi pessoas sendo esmagadas pelas instituições, esmagada
pelos rituais, esmagada pelos comandos internos, pelas conveniências internas, pelas circunstâncias internas. Eu sempre vi isso. Na verdade, para mim, quando veio o movimento neopentecostal, final lá dos anos 80, isso ganhou dimensões maiores e foram se repetindo erros com mais frequência. E, é claro, foram sendo melhorados, né, nas suas dimensões e gravidades, né? Mas, para mim, Pava, a instituição religiosa, né, desde sempre, desde lá do Sinédrio, desde lá da sinagoga, desde os dias de Jesus ou dos dias de Moisés, ela sempre foi inimiga da humanidade humana, né? Inimiga de uma espiritualidade sadia. Ela sempre foi parceira e amiga de roteiros pré-escritos e pré-definidos, né? E é por isso que sempre houve quem andou na marginalidade, inclusive nosso Deus, né? Que é um Deus que anda na marginalidade, anda pelas praias, pelas vilas, pelas vielas, catando gente que foi moída, escravizada, excluída. E ele vem trazendo para si estes, né? Então, assim, acho que hoje, óbvio, né, como você tem as redes sociais que manda para o ar tudo que está acontecendo em todo lugar, dá a impressão que agora que nós estamos vivendo, então, um mover negativo da instituição religiosa, que antes era uma coisa boa. É só olhar a história. Lindo demais. E Boa. aí, Will? Deixa eu dar uma boa tarde para quem está aqui com a gente, assistindo ao vivaço, nossos membros. Fabiana Rodrigues, nossa querida Fabiana. Fabiana, parabéns. Fabiana, agora é 3 meses, nossa primeira... Como é que fala? Nossa primeira membro trimestral da categoria Servo Bom e Fiel. Alcançou os 3 meses. Próximo sorteio de livros. Fabiana vai participar, a gente faz questão de mandar para ela. Muito bom ter você por aí, Fabiano, direto de Campinas. Se aqui está quente, Sérgio Bavarini, você imagina como é que não está Campinas, Sorocaba e região, viu? Meu Deus. Rio Preto. Nossa, Rio Preto. Minha Débora, terra, Marília. Marília, exatamente. Débora, querida, bota está aí por aí também de Peruíbe. Sandra Arruda também está por aqui. Sandra, querida, bom ter você por aí, Sandra. Estamos aqui. Adriana Balbino também, de Adubré do Brejo, trabalhando e acompanhando a gente. Boa, põe baixinho aí para não tomar bronca do chefe aí, ouvindo os hereges. Vai tomar bronca, hein? Josafá está por aqui. Bem-vindo, Josafá. Muito bom ter você por aí, direto lá do Ceará, nosso Ceará querido. Bom ter você por aí também. Daisy, nossa querida membro aqui do canal, que já é membro anfitriã do canal, inclusive. Tercião está por aqui também, direto de Brasília. Tercião, cuidado com o Rodrigo Pacheco aí, hein? Assistindo live na hora do. Mas peraí, do todo mundo emendou o carnaval, é isso? Já está todo mundo assistindo. Ou estão no fone. Deve ser. A Wilson está por aqui também, firme e forte com a gente. Boa, Wilson, tamo junto. Muito bom, gente. É isso aí, vamos lá. Pava, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para o Brega, que uma das perguntas que tem aqui no chat. Acho bacana e interessante perguntar. A Daisy faz uma pergunta muito interessante aqui, Brega, para você. Se não tivesse conhecido o caminho, vou fazer esse exercício aqui. Você não conhece o caminho, não desenvolveu o caminho, não seguiu o caminho. Em qual igreja você estaria congregando hoje? Olha, eu estaria congregando numa igreja, portanto, numa ordem religiosa, numa instituição religiosa, que debaixo do telhado se reunisse uma comunidade. E ali, debaixo daquele telhado, daquela tenda, das 4 paredes onde se reúne aqueles irmãos e irmãs, eu ia encontrar um jeito de ser comunidade, que é o que eu recomendo àqueles que continuam convivendo em suas instituições religiosas, mas que descobriram comunidades. Às vezes, dentro de uma única instituição religiosa, você tem várias comunidades, por faixas etárias, por interesses, enfim, e estes grupos são muito saudáveis. E é bom quando eles se blindam de tal maneira que a própria instituição à qual eles pertencem não os fere. E alguns têm conseguido fazer isso e caminham bem. Eu não sou tão arredio, eu só não entendo de dizer que agora as coisas estão assim. Não, sempre foi. Nessa igreja onde eu cresci, nós éramos uma boa comunidade de meninos e meninas, de jovens, que curtia aquele momento. Para mim, o melhor momento daqueles 20 anos era a cantina. Né? Tipo assim, quando era pro Will até hoje você gosta dessa parte. Nossa, essa é a hora da bênção.
É como aluno de escola, né? Qual é a melhor aula sua, né? A aula vaga. Aula vaga. Então, assim, quando terminava tudo, a gente ia para a cantina e ficava 2, 3 horas lá. Ali era gostoso e ali era a comunidade. A gente tinha uma comunidade saudável. Não obstante, nas assembleias mensais, o pau comia, né? Tipo, a régua baixava e a régua era justa, entendeu? Mas eu diria isso, eu estaria provavelmente, quem sabe, ligado a uma instituição religiosa, como eu estive até 2006, encontrando no meio ali dos que se reúnem, à luz daquela grife, uma comunidade de fé, onde eu saiba o nome dos irmãos, das irmãs, onde eu convivo com as situações e as circunstâncias de cada um, enfim. Eu acho que isso é muito possível, desde que você não se deixe seduzir pelas seduções do institucionalismo, que é o palco, a luz, o aparecer, o ser escalado para isso, para aquilo. Enfim, quando você se deixa seduzir por isso, você também já está fazendo parte desse histórico, não é? E desse, vamos dizer assim, desse pai, né? Diria assim, desse chão. Né? Quando você se deixa seduzir e começa, por algum motivo, querer aparecer mais, ser isso, ser aquilo, os títulos que se dão, né? Hoje os títulos é uma coisa assim, né? Aí você já está seduzido pela coisa e está vivendo no chão. Agora, quando você está atrás em busca de comunidade, você encontra. E, às vezes, aquilo que está sendo pregado no púlpito não é aquilo que aquela comunidade saudável está vivenciando. Às vezes eles ouvem aquilo e falam, tá bom, é ele que está falando aquilo, mas aqui a gente cuida bem um do outro e a comunidade precisa cuidar bem um do outro. Muito bom. Tem outra pergunta, mas depois eu faço. Segue aí, Papa. Mas, se for para deixar assim, hoje já houve momento que eu diria outra. Mas, por exemplo, eu seria muito provavelmente membro da IBAB. Talvez ainda seja. Eu acho que eu nunca fui excluído de lá, que eu fui membro. Acho que eu ainda sou. Então, acho que é provável que eu ficaria ali, né, buscando comunidades que existem ali com o meu amigo Ed René. Muito bom. 17 anos e uma semana atrás, numa quarta-feira, Caio Fábio ligou para você. Olha só, 17 anos e uma semana. Isso. Era uma quarta-feira, entre lágrimas, ele lhe convidou para iniciar uma estação do Caminho da Graça em São Paulo. Conta um pouco para a gente desse papo, que tem até data, né? Não tem a data exata, mas tem que foi numa quarta-feira e fez 17 anos a semana passada, então hoje tem uma semana certinho a mais. Foi dia 8 de fevereiro de 2006, uma quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, e eu estava vivendo horas, né, depois de ter sido exonerado publicamente, né, da instituição religiosa onde eu compunha... Publicamente, onde eu compunha a equipe pastoral. Isso aconteceu no dia 5 de fevereiro, um domingo. Coincidentemente, em 2006, ou 2023, o calendário é o mesmo. Está bem coincidente. Entendeu? Dia 5 de fevereiro desse ano foi dia 5 de fevereiro, lá de 2006, também era domingo. Então, eu estava vivendo a segunda, a terça e a quarta-feira de muita dor, de muita tristeza, profunda tristeza, de muito choro. Eu emagreci 10 quilos em poucos dias, meio que desidratado mesmo. E Caio conseguiu o meu telefone, o meu celular, que é o mesmo a vida toda, com o Nobu, meu querido amigo Nobu, e ligou para mim. Né? E eu atendi mesmo, assim, como eu estava atendendo todo mundo que me ligava, em choro, porque eu não sabia nem mais o que dizer de tanta gente que me ligava. E quando ele disse assim, aqui é Caio, mas já disse meio que com voz embargada também, né? E aí eu comecei a chorar, né? E ele também, e depois de alguns minutos ele disse assim, eu conheço essa dor, e eu choro com você e por você. E aí ele disse uma frase que para mim se tornou uma coisa bastante emblemática e ainda indecifrável, que é, aspas,
Jesus deixou acontecer. Fecha aspas. Eu até hoje vivo assim. Por que Jesus deixou acontecer? Né? E aí conversamos nesse tom, né, de dores, de muitas dores, e ele falou pela primeira vez que o Café com Graça estava evoluindo para Movimento Caminho da Graça, a partir do Café com Graça em Copacabana, Brasília, e site, né, caiofab.com na época, e grupinhos se reunindo em torno do conteúdo que ele escrevia no site. E aqui em São Paulo tinha um grupinho de meninos e meninas que estavam se reunindo no McDonald's, aqui do centro, né? E ele disse assim, você não quer pensar nisso? Você não acha? E eu estava naquela sem pava, dizendo assim, eu não quero pensar em nada. Sabe quando você sofre um acidente que o melhor que poderia ter acontecido era você ter morrido? Duro foi ficar vivo. Entendeu? Tipo assim, mano, tipo, eu fiquei vivo, não sei para quê. Então, e eu conheço muita gente que viveu esse tipo de acidente, assim, pô, podia ter morrido ali, né? Mas eu não morri. Então, naquele momento, o duro era ficar vivo. E eu falei, amigo, eu não sei, sinceramente, eu não tenho vontade agora de fazer absolutamente nada, não é? Mas aí vieram outras ligações, ele me colocou em contato com o Marcelo Quintela, lá em Santos, que estava começando uma estação do caminho, e eu comecei a pensar, sonhar na possibilidade de isso acontecer. Aí coincidiu, até escrevi nesse texto que você citou, coincidiu que, ouvindo Caio a partir da década de 80, eu sempre alimentei no coração o desejo de começar uma comunidade do zero. Sempre. Eu tinha uma comunidade aqui na minha cabeça. Mas eu não imaginaria que essa seria a hora e estas seriam as circunstâncias, né? Então, esse dia 8 de fevereiro da semana passada, que completou 17 anos, tem a ver com esse contexto. Will, ele sabe o horário até. Você lembra algum horário que eu te liguei para pedir alguma coisa? Não lembra nada, né? Você não grava nada, né? Ó, tá vendo? Dessa aí eu não lembro, mas eu vou pegar a dica com ele, pode deixar. Você tá vendo o que são ligações inesquecíveis? Mas você não é Caio Fábio também, né, Favarinho? Se o Caio Fábio me liga, eu vou saber a hora, eu te garanto, viu? Faz a outra pergunta aí, Will. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui do chat também para interagir com a turma. Tiagão, um abraço, bom ter você por aí também. A turma toda aqui com a gente assistindo. Beijo para todos. Boa. O Josafá está fazendo uma pergunta interessante, Brega. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Quem disse isso foi o Dallas Willard. Ele quer saber o que você acha dessa afirmação. Concordo 100%. Dallas Willard foi... com aquele Conspiração Divina, sim, foi certamente um divisor de águas na minha jornada espiritual. Eu tenho vários divisores de águas na minha jornada espiritual e Dallas Willard é um deles com aquele livro. E as afirmações dele naquele livro foram se tornando para mim afirmações para a minha própria vida. Então, eu concordo e não é possível acrescentar alguma coisa ao Dallas Willard, né? É só assimilar. Mas, assim, nesses últimos 3 anos, por exemplo, de pandemia, em que eu me envolvi e me dediquei à oração de uma maneira tão intensa como eu fiz quando eu tinha 18 anos de idade. Eu, na pandemia, voltei a um universo da oração que eu vivia quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu estava decidindo algumas coisas na minha vida. Eu vivi nesses últimos 3 anos. E é isso, como é bom saber que Deus te quer como companheiro de jornada e como é bom saber que esse companheiro de jornada não carece de ouvir absolutamente nada de você, porque ele já sabe, mas ele faz questão que você diga para te aliviar, para te deixar bem. Então, é isso que o Dallas está dizendo, né? Deus nos convida para uma jornada, né? Deus não nos convida para uma corridinha de 100 metros, Ele nos convida para uma maratona para a vida toda. Né? E Ele diz assim, vai falando aí que eu estou ouvindo aqui, e é assim que nós vamos fazer o caminho juntos. Eu concordo plenamente com Dallas
A simples menção à palavra graça provoca repulsa em muitos evangélicos. Eles usam expressões como graça barata e hipergraça para advertir contra essa graça que, segundo eles, parece permitir tudo. Com 17 anos de jornada no caminho da graça, como que você pode explicar essa graça maravilhosa de Deus? Outro dia você falou do graça maravilhosa, ou maravilhosa graça do Filipe Yancey, né? Que também é outro desses, né? Sim. Que você lê e fala, bom, e daí? O que eu vou fazer daqui para frente, né? E foi mesmo, e eu sei que você teve participação na publicação do Maravilhosa Graça. Foi. E que maravilha que é aquilo. Está assistindo a gente, viu? Já falou que acompanha a gente firme e forte. Aí é uma honra para nós. Honra minha estar aqui. Mas assim, é tudo isso que eles disseram mesmo. A graça é isso. A graça é isso. A graça é para ser gasta. A graça é para ser gasta. Todas as vezes que eu ouço alguém fazendo um comentário desse tipo, do tipo assim, vocês transformaram a graça. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque é isso que é a graça. A graça é inexplicável, absurda, injusta. A graça é injusta. Não há nenhuma justiça na graça de Deus. Porque se houvesse justiça na graça de Deus, não haveria graça. Porque a graça é favor imerecido para quem, não para quem merece, para quem não merece. Se você imaginar a pessoa, o ser humano mais indigno da terra, hoje, vivo, existente, ele é merecedor da graça, e a graça está tão disponível para ele quanto para aquele que se sente o maior santo de todos, que muito provavelmente diria que não precisa de tanta graça assim. Assim, para mim, a graça é quando eu ouço esse tipo de conversa, eu sempre digo assim, está aí alguém que precisa da graça de Deus, porque não entendeu o custo do sacrifício de Cristo na cruz. Está aí para vários pastores, literalmente, ou com duplo sentido, desgraçados, a salvação para vocês, ou melhor, a graça para vocês. Só Deus mesmo para ter graça. Com alguns que hoje eu estou na pilha ainda, hein? Está na pilha ainda? Ainda estou na pilha com alguns deles aí. Ainda mais daquele, né? Aquele lá. Dedé que se cuide, então que o bicho vai pegar pro teu lado ainda hoje. Ô Brega, por falar em hipergraça, vamos comentar um negócio bacana. A gente teve aqui com o Vitor Azevedo, recentemente. Ele foi acusado, inclusive, de ser um pastor moderninho da hipergraça, né? Os fundamentalistas e até aqueles que nem sabem o que é ser fundamentalista, mas são da maneira mais horrível possível, e acabam sendo, acusam o Vitor de ser pastor da hipergraça, da graça barata, e aquela conversa fiada que o Papa já apresentou. E você esteve na igreja do Vitor, pregando na igreja do Vitor, né, não, pregando não. Não foi pregar? Não. Você foi visitá-lo? Fui visitá-lo. Visitar. Mas eu vi você no púlpito. Ele me convidou no final para celebrar a ceia, para ministrar a ceia. Mais bonito ainda, então. Mais bonito ainda. Ficou lindo. E também teve, no evento da IBAB, né, do Conversas Pastorais, aquele vídeo que a gente assistiu. Sim. Você, Vitor e Ed, trocando uma conversa. Sim. Nós estamos num tempo, eu sempre gosto de trazer esse papo aqui, essa conversa, porque nós estamos num tempo, o Breg, que tem me inquietado bastante, que é o tempo da superficialidade, que eu acho que nenhum Bauman imaginava que seria tão superficial assim. E os evangélicos estão tirando de letra, estão fazendo muito bem ou mal isso. Que pastores fazem sucesso na internet com as coisas que são mais rasas que qualquer pires por aí. Qual que é o seu sentir, com tantos anos de pastoreio, e pastoreando tantos pastores como você pastoreia, mentoreia tantos pastores, qual que é o seu sentir diante dessa coisa, dessa pregação barata do que tem se feito por aí, que a gente tem visto na internet, com tantas visualizações, com tanta repercussão, né? A gente comentou ontem na live do Sim Pode Crer, um pastor da Lagoinha lá, o André Valadão, que é tão pífio, tão raso, mas que arrasta tantas pessoas em volta dele, das ideias dele, da maldade dele, porque ele é maldoso. Qual que é o seu sentir, sendo um pastor com tanta longevidade como você, tendo visto tanta coisa que você já viu, diante do que nós estamos vendo hoje, né,
da igreja evangélica que tem uma capacidade horrível de sempre se superar no que tange a afundar, sabe? Mano, eu considero essa afluência, né? Há um fenômeno, para mim é um fenômeno de comunicação que tem muito a ver com as redes sociais e tem muito a ver com o aumento, né, das comunicações e a tecnologia, essas coisas todas. Mas com fenômeno. Acho que, inclusive, na sua grande maioria, são fenômenos passageiros, né? Por conta disto, na minha opinião, hoje você tem um número significativo de pessoas que estão como que seguidores destes que você citou, que aderiram a um movimento que tem a ver com um fenômeno. Não necessariamente se converteram a Jesus de Nazaré. Então quando você adere a um movimento ou a qualquer movimento, você não precisa se aprofundar muito àquilo. Você aderiu. Agora, quando você se converte a uma verdade, é quase que uma obrigação você aprofundar nisso para que aquela verdade seja cada vez mais verdade para você, verdade para o outro, verdade na tua vida, verdade na hora que você acorda, quando você deita, quando você levanta, quando você sonha, verdade. Agora, quando você adere a um momento, a uma situação, aí você diz assim, mas provoca muitos males? Provoca, infelizmente. Mas não são só eles, outros também provocam muitos males, fruto de fenômenos de comunicação. Aí me perdoem até, eu não ouço essas pessoas. Eu não os vejo. Não, te perdoo sim, com certeza. Se eu, que nem nós estávamos almoçando ali agora, sim. Se eles passarem, Pavel, eu sei quem é você, velho. Mas esses caras eu não sei quem são. Não gasto um segundo da minha vida com eles. Não gasto. Aí, voltando lá no Vitor, eu não conhecia o Vitor, conheci o Vitor no Conversas Pastorais, né? Quando voltou o presencial, comecei a ir e nós nos conhecemos. O Ed nos convidou para fazer aquele programa, chama Delícia. Gostei dele, de cara, dele, da Luísa, agora tiveram um bebê. Falei, eu quero conhecer a igreja deles. E é uma coisa que eu faço. Quando eu quero conhecer uma comunidade, eu vou. Eu não fico perguntando. Não, eu vou lá. Eu quero ouvir, quero ser ministrado, me relaciono com as pessoas. Gosto de gente. Não é? Aí eu chego lá, o que eu vejo? Eu sou meio que Barnabé, né? Para ver a graça de Deus é a coisa mais rápida do mundo. Né? Eu entro no lugar... Eu bato os olhos para ver a graça de Deus. Eu não fui lá para ver defeito de ninguém. Tem gente que vai, estava muito escuro, tá, tudo preto, tudo isso. Eu cheguei, pessoas me receberam com carinho, com amor, me ofereceram café, cara. Me ofereceu café, eu já fico amigo, já fico íntimo. Não é? Aí fomos, e o povo chegando, e um louvor gostoso, né? Enfim, aí ele no final me chamou para ministrar a ceia, que era dia de ceia, me honrou com isto, né? E eu vi uma comunidade de amor, uma comunidade de fé, rostinhos bonitos, crianças brincando ali do lado do pão. Adoro isso. Assim, as crianças brincando, enquanto se cantava, as crianças brincando ali. Falei, nossa, coisa gostosa isso. Um lugar que as crianças podem brincar enquanto se canta, como no caminho, enquanto se canta, se come, se levanta, vai. Gosto dessas coisas. É isso que eu vi lá. E no Vitor, um menino de 27 anos, pregou uma mensagem simples do Evangelho, que a mim me fez muito bem, ao meu querido amigo que estava do lado. Assim, e aí, o que você achou? Nossa, Brega, me fez muito bem. A mim também, cara. Que gostoso. Então, assim, o que eu vi no Vitor e na igreja dele, a graça de Deus. É barata? É barata mesmo. É muito de graça? É muito de graça mesmo. A graça é assim, é de graça. É de graça. Você não entendeu? Não entendeu? Tem uma outra forma de descrever a graça, senão graça. O que é graça? Graça é concessão, graça é conveniência.
Deus faz concessão para se dar com a gente. Deus é conveniente com a gente para se dar com a gente. Deus joga sobre Jesus tudo que estava contra nós, ele joga sobre Jesus, mata o filho dele na cruz, e eu vou colocar pedágio? Se Deus tira o pedágio, eu vou ser o cara que vou colocar pedágio? Para você aceitar a graça, você tem que isso, tem que aquilo? Se a graça não tem que nada. Talvez o que deveria ser dito, colocado, é: como é que você responde à graça de Deus? Eu acordo e deito fazendo essa pergunta. Ser tão amado, tanto amado, ser tão acolhido, ser tão perdoado, ser tão abençoado, como é que eu respondo a isso? Você tem dado meu filho, da minha filha, né? E eu amo os meus filhos, eu nunca disse que eles tinham que me amar. Assim, eu amo vocês, eu amo vocês. E vocês não precisam me chantagear para ter de mim qualquer coisa, porque tudo que eu tenho é de vocês, porque eu amo vocês. Se eu faço isso com os meus filhos, o que Deus faz conosco? Eu só quero que vocês me amem, mas me amem se quiserem. Lindo Amém. demais. A ausência da estrutura eclesiástica no caminho da graça, Brega, não provoca, digamos assim, alguns efeitos colaterais? Por exemplo, como os líderes vivem ou sobrevivem sem a remuneração normal que os pastores obtêm nas igrejas em que trabalham, pensando do ponto de vista bem prático e nada espiritual. O lance de não ter estrutura não tem também alguns inconvenientes, assim, porque, sei lá, tipo, o plano de saúde que a igreja paga para os pastores, enfim, uma série de questões bem triviais e assim não tão espirituais. Sim. Eu acho que aí a gente tem que lidar um pouco com o nosso combinado como movimento Caminho da Graça. Eu amo o movimento Caminho da Graça. Eu amo o movimento Caminho da Graça. Eu diria que se eu terminar ou se parar o movimento Caminho da Graça, eu continuo ou eu não vou para lugar algum, porque o movimento Caminho da Graça atende expectativas antigas minhas. Então, há um combinado, né? O combinado de que nós seríamos comunidades que Caio denominou de estações do caminho. Caminho da Graça tem estações do caminho em muitos lugares. Hoje temos muitos endereços. Já tivemos mais, mas hoje ainda temos muitos endereços e contatos. Enfim, o combinado era que nós seríamos comunidades simples, que nós seríamos comunidades de baixo custo, que mentores e mentoras não teriam salário, que, se possível, nos reuniríamos em lugares públicos ou lugares que fossem disponibilizados para reuniões. Por exemplo, eu já me reuni, quando comecei o Grupo do Caminho lá em Santo André, num salão de cabeleireiro, que nos foi oferecido, e a gente se reúne. Tem Grupo do Caminho que se reúne em academia, tem Grupo do Caminho que se reúne em escola, eu estou lá em faculdade. Os que pagam só pelo horário da reunião. Então, a ideia do baixo custo. Outra coisa, a princípio e até hoje, por entendermos-nos como um movimento, em movimento, nada dado à fixidez, e quando o Caio diz estação é lugar de ir e vir, estação é lugar de passagem, estação é lugar de descanso, estação é lugar de paragem, estação é lugar do tipo assim, o que é isso aqui, para onde eu vou? A estação do caminho é esse lugar, e não necessariamente é um lugar para se chegar e para ficar o resto da vida. Desde o começo nós entendemos isso. Eu comecei a aprender a lidar há 17 anos atrás com a itinerância, que se tornou um fenômeno, na verdade, nessa virada de milênio, agora indo para os 20, 21, é um fenômeno. A itinerância, eu aprendi a lidar com a itinerância. Cada reunião do caminho tem começo, meio e fim. Eu não digo até domingo para ninguém, porque eu não sei se volta no domingo.
Então, assim, nós nos propusemos a isso no começo. Óbvio, as objeções, os efeitos colaterais por exemplo, eu tenho um casal que se conheceu no caminho, casou e tem 3 filhos. E a gente não tem ministério infantil. Entendeu? O que faz com essas crianças? Então, as crianças cresceram lá, estão crescendo lá. Digo, olha, ensine o evangelho vocês. Me parece que eu não estou falando nada absurdo, do tipo, é bom que pais ensinem o evangelho para os seus filhos. É bom que aqueles que se convertem ensinem o evangelho para aqueles que estão sendo evangelizados. É bom que o evangelho aconteça desse modo e não necessariamente a partir de uma estrutura que, se a pessoa não tiver uma revistinha ou um professor ou alguma coisa, não vai entender o que está acontecendo. Não, você vai dizendo. Eu tenho gente que nunca esteve em ambientes religiosos que chega no caminho e entende o que está acontecendo. Entende? O que está acontecendo aqui é uma conversa sobre o Evangelho, e o Evangelho tem a ver com um jeito de viver. Não tem o que fazer ou deixar de fazer. Não, um jeito de viver. Então, tem efeitos colaterais, e aí tem aquelas assim, mas você acha que... Não, eu não acho nada, eu não condeno nada, eu acho lindo, maravilhoso as comunidades que se estruturam para atender faixas etárias, segmentos, temas, etc. Acho lindo, eu participo e eu vou lá. Eu só digo que eu não vou fazer isso, que dá muito trabalho. Por quê? Porque eu entendi que parte do nosso trabalho é acolher gente sangrando. Houve dias, e ainda né, de pessoas me procurarem assim, Brega, deixa eu ficar aqui, mas não me chame nem para oração silenciosa. Eu não dou conta. E eu disse assim, está vendo essa cadeira aí? Isso é uma maca. Fica aí, velho. Alguém vai cuidar de você, alguém vai fazer uma sutura, alguém vai ajudar você, até que você se coloque de pé. E a hora que você se colocar de pé, vai para onde você quiser. Você não tem nenhuma obrigação conosco, não tem nenhum compromisso. Raramente eu uso a palavra compromisso, acho que ela está muito contaminada. Sim. Eu raramente uso. Para mim, volto. Brega, agora eu estou legal. E aí, mano, o que eu faço? Decide aí. Decide aí, o que você quer fazer? Quais são suas habilidades? Sua capacidade, seus recursos. O Ministério Social do Caminho é a cidade. São as dezenas e centenas de ONGs, de braços sociais, nas quais eu me envolvi a vida toda nessa cidade. Então, eu indico gente para a capelania, para as cadeias, para a Missão Sena, para a Missão Sal, para o Instituto Atos, para tudo quanto desses movimentos. Muitos deles eu vi nascer, estava lá, inclusive, fui conselheiro, etc. Esses são braços sociais do caminho. Quem quer servir, eu sei para onde mandar. Eu não vou criar uma estrutura, sendo que dezenas de comunidades já têm essas estruturas. Me lembro que quando eu li o Francis Schaeffer, lá nos anos 80, ele usou uma palavra cobeligerância, do tipo assim, tem gente fazendo bem quando acontece uma catástrofe, você não precisa desenvolver uma campanha. Alguém já começou uma campanha? Se junta com aquele. Fizemos isso lá em Petrópolis, fizemos isso lá na Bahia, fizemos isso, enfim, em muitos lugares. Brega, o que a gente faz? Esse aqui, eu entrei em contato, sei o que é, como é, quem está fazendo, conheço quem está fazendo, é lá que nós vamos colocar recursos. Eu não preciso criar um movimento aqui para chegar onde já tem um movimento acontecendo. Então, isso baixa muito custo. Muito custo. Mas, para deixar, talvez, claro, para aqueles que estão vendo e ouvindo, é assim, no Caminho da Graça, os únicos que dão tempo integral no serviço pastoral somos eu e o Caio. Né? E o Caio é muito caro, eu sou bem barato. Jogador caro e jogador caro. Mas você também é jogador caro. Né? O Caio é o Pelé, o Caio é o Ayrton Senna, o cara, entendeu? O Caio, tudo que onde põe a mão, ele transforma aquilo num grande empreendimento. Né? No meu caso, não. Então, assim, eu desde que deixei de receber meu salário da IBAB, isso foi lá no final do ano de 2006, que quando eu saí com 6 meses de salário garantido, né, que foi uma benção, mas a partir de setembro eu tinha que levantar o meu recurso. E o que eu fiz? Na época, meu irmão estava vivo, ele estava comigo nesse projeto,
conversamos, e ele chegou diante da comunidade do caminho, daquele domingo, de um domingo lá, disse assim: olha, a partir desse mês, o meu irmão Carlos Bragantino não recebe mais salário de ninguém e nós vamos ter que ajudá-lo a se manter. Né? Não foi fácil, não foi simples. Comecei a fazer contatos com amigos, irmãos, irmãs, queridos, disse assim: olha, esse é o meu trabalho. E o meu trabalho pastoral sempre aconteceu a partir de oportunidades e recursos. Para mim não tem esse negócio de Deus me mandou para cá, Deus mandou para lá, se Deus mandou ele vai sustentar. Mano, desculpa, esse papo eu fujo dele porque não é assim que eu creio, inclusive. Há oportunidades. Onde eu estou pastoreando. Onde eu estou, as pessoas me abordam com uma pergunta pastoral, então eu estou pastoreando. Se eu tenho oportunidades e eu tenho gente que acredita no meu trabalho pastoral e me mantém de modo que não falta, não sobra, não falta, eu digo: Deus me quer aqui. O dia que essas coisas não aparecerem, eu diria assim: bom, ele deve me querer em outro lugar, ou ele vai me levar para mais pertinho dele. Que demore bastante esse muito dia. Ah, também quero. Mesmo. Tem mais uns 50 anos. O meu combinado é o 100. O meu combinado é o 100. Tem 50 anos ainda pela frente. Brega, em geral, você passa ao largo de discussões políticas nas redes sociais, certo? Certo. Essa ausência, de alguma forma, não pode fortalecer quem anda envergonhando o Evangelho, por exemplo, lutando contra a democracia? Eu até ontem escrevi um texto sobre bolhas, né? Sobre bolhas. E eu disse assim: eu não faço parte de bolha nenhuma. Não me sinto parte de bolha nenhuma. Não criei bolha nenhuma. Não me inseri em bolha nenhuma. Eu prefiro o Evangelho, que, se for uma bolha, é uma bolha expandida e está sempre expandindo. Nunca reduz, sempre aumenta. O Evangelho é vida abundante, vida expandida. Então, assim, acho que há aqueles aos quais cabe certos combates, e acho que há aqueles aos quais outros combates devem ser combatidos. Eu entendi, não foi assim a vida toda, não foi assim a vida toda. Quem me conhece um pouco sabe que até 2002, até 2004, 2005, 2006... a minha militância próximo dos ambientes políticos foi muito maior, até porque faço parte de um grupo dos anos 80 e do impeachment de Collor, em 1992, e eu estava bem atuante naquilo, né? Bem atuante. Então foram anos de muito envolvimento, né? Eu fiz parte da comissão Fome Zero junto com o Frei Beto, né? E aquilo me deu muita alegria, porque a ideia era colocar o pão na mesa do pobre e do faminto. Então, assim, eu já vivi momentos em que o ambiente político me era mais interessante. E eu era mais jovem e podia ir e vir com muito mais facilidade, não é? Hoje eu entendo que há quem precisa ficar em outras trincheiras. E eu não me sinto omisso, nem neutro, porque não sou, embora não esteja no combate, mas quem me lê e quem me ouve sabe bem de que lado estou, sabe bem de que lado estive sempre. Meu primeiro voto em 1974 foi em Orestes Quercia. Mas sabe contra quem ele estava lutando? Carvalho Pinto. Olha, Carvalho Pinto era... Que dureza. Que faca de dois legumes. Não dá para viajar no dia da eleição sem justificar. Você acredita nisso? Carvalho Pinto era Arena e Orestes Quercia era MDB. Né? Ele morre como um conservador de direito, coisa. Mas interessante, naquele 1974, eu fiz 18 em 73, né? Em outubro, votei em 74. Esse foi o primeiro voto para senador, né? Pós-revolução, né? E eu votei no Orestes Quercia. E eu sempre votei desse lado, até hoje. Nunca neguei. Nunca. Não obstante, ciclos da minha vida, e eu sou muito de ciclos de vida,
Eu sei bem quando começa e quando termina, sei bem onde é que eu estou. Eu já comecei ciclos entre ciclos e não gostei, prefiro ciclos médios e longos e não curtinhos, que entram entre outros ciclos e confunde a vida da gente. Então eu sei bem e soube sempre bem onde é que eu estava pisando. Onde é que estava pisando. E eu me lembro de estar na reunião no gabinete do Gilberto Carvalho, no Sindicato dos Trabalhadores, eu, Ariovaldo Ramos, Levi Araújo e Fernando Oliveira, com o programa do partido nas mãos, e a gente perguntando para o Gilberto, onde é que o pobre entra nessa história? E ele mostrou, e ele pediu, orem por nós. E eu orei, eu que orei naquele dia. O Ariovaldo falou, ora, Brega, eu que orei naquele dia. Então, assim... Que time, hein? Que time, hein? Hoje não, mas de tempos para cá, dos meus 50 anos para cá, até por conta do momento em que me fragilizei e compreendi a minha vulnerabilidade diante da vida, eu entendi que depois dos 50 anos eu podia potencializar algo que em mim já era bastante intenso, que era a busca de uma espiritualidade que nós chamamos de espiritualidade clássica, que eu tive as primeiras aulas com Osmar Ludovico, e lá em 2006 eu fiz um curso do ano inteiro, foi um dos itens que me salvou naquele 2006, foi o curso de espiritualidade com Osmar Ludovico, e reaprendi sobre as disciplinas espirituais, e reaprendi a silenciar, a ouvir, a tolerar, a caminhar com um pouco mais de tranquilidade sobre alguns aspectos. E eu entendo que estou me preparando para o que virá nesse sentido. Há que se ter quem ouve, quem ouça as pessoas. Porque, como disse o Rubem Alves, né? Há muito parlatório, mas há pouca escutatória. Todo mundo quer o palco e o microfone para falar como eu. E eu falo, eu sou falador, se deixar, eu vou falando. Mas, assim, aprendi a ouvir horas, se for necessário, e a ficar em silêncio. E todo mês eu tenho meu tempo, e toda semana eu tenho meu tempo, e cada dia eu tenho meu lugar. Então, eu entendo que, para hoje, o que me cabe é ser quem eu sou, como eu sou. Mas eu sou um democrata, eu luto pelas instituições, aquelas que eu entendo que são instituições democráticas, em qualquer seio. Eu sou contra qualquer ditadura, desde a ditadura familiar, que existe de monte. Familiar, religiosa, política, eu sou contra qualquer ditadura. Qualquer ditadura, sou contra qualquer preconceito, luto. Lá em casa somos todos militantes nesse sentido. Só que, Pava, Will, assim, não é o meu combate à medida que sou requerido todo dia com questões tão nevrálgicas e tão do coração que eu não posso gastar meu tempo com algumas lutas que eu acho que tem gente muito boa fazendo e eu apoio, inclusive. Excelente. E aí, Will? Boa. Deixa eu trazer algum comentário aqui do pessoal que está assistindo a gente ao vivo. O Tércio fez uma pergunta interessante aqui. Já que está na moda, ele quer saber de você o que você tem na cabeça, no coração sobre avivamento. Você acredita que acho que foi para essa pergunta que eu tentei me preparar hoje? Porque só se fala nisso o dia inteiro. E só envolveu 1.000 pessoas. Somando tudo, foram só 1.000 pessoas. Assim, tá. E ainda assim, temos que, no mundo todo, estarmos preparados, os sommeliers de avivamento, para saber se é ou não é, quantas notas amadeiradas e retrogosto, enfim. Só é porque está acontecendo nos Estados Unidos. Se fosse em Cuba, ninguém estava falando. Não se sabe o que está acontecendo nos porões da China, por exemplo. Né? Que acontece muita coisa nos porões da China no contexto da fé cristã. É muito interessante.
Mas olha, eu estava, como foi para a única pergunta, né, que eu falei, pô, vai que pergunta. E quando eu vi o primeiro momento, eu olhei assim, falei, pô, o que é isso? Aí deixei para lá, né? Aí veio mais um, aí os irmãos e irmãs que gostam de comentar tudo todo dia, tem gente que fala assim, pô, Brega, por que você não comenta sobre isso? Pô, mas todo mundo comenta, pô, por que eu preciso comentar? Daí eu vou lendo o que os irmãos comentam, o Hermes comenta, o Charlito fez um texto lindo, né? O Carlos Moreira, que é do Caminho, lá em Recife, fez um texto lindo, né, sobre... E eu assinei embaixo, falei, Charlito, é exatamente isso que eu penso. Não é? Mas não escrevi nada, acho que não vou escrever nada, mas eu estava me lembrando do nosso querido professor Dr. Russell Shedd, numa fala uma vez, há um tempo. Ele disse assim, vocês sabem por que eu estou aqui hoje? E aí ficamos olhando para ele, né? Falei assim, diga lá, Dr. Shedd, a gente não faz a menor ideia. Aí ele começou assim, porque lá em 1729, um grupo de irmãos na Morávia começaram a orar. Eles sentiram fome de Deus. Às 5 horas da manhã, levantaram, foram para o pátio da faculdade e começaram a orar. E aquela oração não acabou. E fruto daquela oração, brotou, nasceu as primeiras missões do mundo. Daqueles jovens, daqueles meninos, alguns foram para os portos, venderam-se no trabalho para poder comprar passagem, para atravessar os mares e ir divulgar, pregar o evangelho, etc. Daqueles meninos e meninas nasceram organizações que estão aí até hoje servindo, curando, abençoando e tal. E o Dr. Shedd falou assim, então, muito provavelmente eu estou aqui hoje porque eu sou filho de missionário e sou missionário por causa dessa reunião de oração. Então, Will, vamos esperar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, vamos ver o que fica. Porque tudo hoje é muito rápido, tudo que acontece com 1000 pessoas, o mundo todo fica sabendo como se estivesse acontecendo. No mundo todo cria-se essa impressão de que tudo que está acontecendo lá tem que acontecer aqui também. E aqui nós temos hoje problemas tão graves, né? Mais do que botar gente bonita e boa orando em templos, botar gente feia, suja, fedendo dentro dos templos e alimentá-los, etc. Talvez isso fosse um avivamento muito interessante. Mas eu diria assim, vamos esperar 10 anos, 20 anos, vamos ver o que vai se dizer disto. Dos morávios, está na história. Está na história. Lê lá. Aquela reunião de oração que parece que me durou 100 anos. Bem mais que 5 ou 6 dias, né? Assim, né? Vamos... Quando eu me deparo com essas questões, às vezes, radicalizadas, né? Extremadas, enfim, né? Eu sempre penso assim, né? Vamos marcar um café na Charmosa daqui 10 anos? E se você estiver pensando do mesmo jeito, eu vou considerar o que você está falando? Porque todo dia você tem uma consideração para fazer sobre. Eu não sou assim. Ao que eu acredito a vida inteira e nada mudou. E não preciso de acréscimo e nem de supressão. Café na Charmosa, Nova Charmosa, está aqui um merchan, é uma padaria na Zona Oeste de São Paulo, que fica próximo ao Colégio... Vou pedir patrocínio do seu Antônio. Ao Colégio Batista lá, e daqui a pouco você vai estar lá, inclusive, né? Exato. Brega, antes de terminar, eu queria falar só um pouquinho, porque você tem um ator na família. O Felipe Bregantin faz parte da companhia La Mínima, que está apresentando a Divina Farsa no Itaú Cultural. Então não vamos nem falar, está aqui. Olha o Filipão lá. Está ali à esquerda. Não vamos nem falar do quanto ele já enriqueceu com a Lei Rouanet. Não vai ser o nosso assunto hoje. Maravilhoso. Mas eu queria só que você avaliasse as dificuldades, tendo um ator na família, as dificuldades e as possibilidades da profissão de ator, já que a arte chega em alguns lugares onde a razão não atinge. E certamente vocês... E, de alguma forma, eu acho que tem a ver assim, o ministério pastoral com o sacerdócio artístico, vamos dizer. Eu encontro algumas similaridades.
Então, aproveitando para fazer o merchan, está lá no Itaú Cultural até o final do mês. Mas fala um pouquinho aí do coração orgulhoso de papai entre ministério artístico e pastoral aí. Primeiro, eu acho que vale muito a pena trazer à memória o nome do Rodi Mark, né? O Rodi foi o primeiro naquele contexto de Bave, 2004, 2005, quando fizeram aquela montagem do Jonas, você deve se lembrar daquilo, e o Rodi botou os olhos no Felipe, que estava fazendo um papel naquele espetáculo que ele, como um grande artista, produtor, montou lá na IBAB. Tadinho, sofreu tanto, e de saudosa memória, porque Deus já o recolheu. E o Rodi botou os olhos no Felipe e falou assim, para mim, seu filho é um artista, ele só precisa de algum preparo. E aquilo ficou nele, no Felipe e em nós. Quando ele terminou o colegial no Colégio Batista, ele falou, pai, eu queria fazer uma escola de circo. E a gente falou assim, e onde tem isso, né? Onde é que tem isso, né? E tinha a escola, o Cefac, né? Aqui na Vila Madalena, que era uma escola de... Aliás, é uma escola de circo do Alexandre. E nós fomos lá, nós matriculamos o Felipe naquela escola. E nós tínhamos... Foi um tempo muito difícil, foi quando eu saí da instituição. Não tínhamos dinheiro, teve um ano inteiro que eu não paguei a escola. Aí eu fui lá falar com o Alexandre, né? Falei, Alexandre, não tenho dinheiro para pagar, mas eu queria que meu filho continuasse, né? E ele falou para mim assim, e se eu abonar esse ano? Esse ano você consegue me pagar? Eu falei assim, esse ano eu consigo. Ele abonou o ano que eu não tinha pago e deu a matrícula para o Felipe. E nesse segundo ano, o Domingos Montanher e o Fernando Sampaio fizeram uma oficina no Cefac. Fizeram uma oficina de circo. E o Felipe fez a oficina com o Domingos e o Fernando. E dias depois dessa oficina, toca o telefone lá em casa. E quem era? Domingos Montanher. Olha só. Aí falou assim, Felipe, nós vimos você na oficina e tal, e queríamos conversar com você se você não quer estrear um espetáculo novo que nós estamos construindo. 2010. E o Felipe estreou Rádio Varieté, que é um espetáculo que eu recomendo, que é uma delícia de espetáculo, né, de palhaçaria, né, e fazia o Domingos Montanher, Fernando Sampaio e o Felipe Bregantin. E ele, aí a carreira dele ganha dimensões, não é? Boas, eu diria, boas, mas ele também montou uma companhia, né? Dois Pierres, lançou 2 espetáculos pela companhia Dois Pierres, com editais, nunca foi beneficiado pela Lei Rouanet, porque ser beneficiado pela Lei Rouanet implica em muito trabalho, e às vezes o artista não tem todos os dados, não tem tudo aquilo que precisa para ser contemplado. Mas há outros editais, tanto municipais, ou estaduais e federal, que eles concorrem, e ele ganhou 2 editais, colocou as peças dele no mercado. O Beto Andretta, da companhia Piafraus, trabalha trouxe o Felipe para a companhia desde cedo. O Felipe já fez vários espetáculos com o Beto. E agora, no Carnaval, se você quiser ver o Felipe, ele vai estar no Sesc Bom Retiro e Itaquera com o Carnaval dos Bichos, da companhia Piafraus, além da Divina Farsa, que é um nome maravilhoso. Sim, Divina Farsa. É uma crítica mitológica muito interessante. Então, assim, ter um filho artista nos remeteu para uma dimensão que nós não tínhamos, Pavarini. Porque a gente foi criado na igreja. Na minha época de criança, ir em circo era pecado, velho. Tudo era pecado. O que não era pecado? E está aqui anunciando o filho do carnaval, tá? Ó como as coisas... Parece que não, mas as coisas mudam assim um pouco. E o meu melhor momento, né, no Circo Zani, que ele é um dos artistas do Circo Zani, que é de propriedade do Fernando, do Domingos, da viúva do Domingos, a Lu Lima, artistas maravilhosos, nossos amigos da nossa casa. E assim, um dos melhores momentos meus
né? Foi uma homenagem pós a morte do Domingos, um espetáculo de homenagem ao Domingos. Nós todos estávamos lá como família, e um dos palhaços veio e me deu uma tortada na cara. Aí eu falei assim, pô, filho, por que os caras me escolheram? Ele falou, pai, porque você é muito querido entre nós. Quando um palhaço te dá uma tortada, ele está honrando você. Cara, eu comecei a chorar. Por quê? No velório do Domingos, a Lu, a esposa do Domingos, me chamou para fazer a cerimônia, tanto no teatro quanto lá no cemitério. E todos estavam lá. Então, quando nós fomos nesse dia do Circo Zane com essa homenagem, uma das palhaças veio e me deu essa tortada e disse assim, eles estão homenageando você. O Felipe nos lançou para uma dimensão da vida que a gente desconhecia, que é a arte, do artista e a sua arte. Hoje eu tenho um mail só de artistas, desde fotógrafo a só de artistas, do chamado mundo gospel, de mundo... Eu, para mim, não faço. Para mim, artista é artista. Jorge Camargo é artista, João é artista, Pavarini é um artista. Todo mundo que vai para o palco e consegue seduzir a multidão é um artista. É um artista. E eu boto todo mundo ali e eu mando orações, eu mando encorajamento para esse grupo de artistas por causa do meu filho, que trabalha pra caramba, trabalha muito, e que na pandemia se viu sem nada para fazer. Um dia que ele falou para mim, pai, eu vou fazer Uber. Me deu um negócio que assim, falei, não senhor, se invente, se reinvente. Aí foi fazer festinha de aniversário online. E foi retomando, hoje está com a agenda cheia, graças a Deus. Que lindo. Então o Felipe nos lançou para um mundo que a gente desconhecia. Sou muito grato a Deus por ter um filho artista, carnavalesco, e uma filha carnavalesca. Lá em casa todo mundo é de evento, todo mundo gosta de microfone e palco, não é? E aí você falou que tem similaridade? Muita. Que lindo. Muita, porque eu, às vezes, no púlpito, não passo de um palhaço. Agora, não compare o Felipe Bregantin, palhaço, com palhaços e palhaçadas que estão em ambientes onde não deveria se fazer o que fazem. Lindo. Tipo, não apequenem a arte de um palhaço, os comparando com gente corrupta. Não. Estes não são palhaços. Palhaço é esse aqui, ó, que te faz rir, gargalhar, de chorar, de gargalhar. Onde Deus está? Lá. Ali, ó. Deus está ali, ó. Nesses caras aqui. Ah, que emoção! Juntou tudo agora, espiritualidade. Quer dizer, é tudo a mesma coisa, né? Arte, espiritualidade, tudo. Eu estou aqui só babando. Aliás, quem separou fomos nós, né, Brega? Nós, protestantes, que inventamos de separar a arte e espiritualidade e, com perdão da palavra, ferramos com o negócio. Pô, destruímos obras-primas, destruímos esculturas, até bem pouco... Há uns dias atrás fizemos isso novamente. Então, assim, meu Deus, onde Deus está? Pois é. Apresenta os livros deixa eu dele dizer aqui para a turma que está encerrar. vendo a gente, vocês são membros, se preparem. Carlos Bregantin trouxe para a gente aqui 4 das suas obras. E eu estou sabendo que está saindo mais uma aqui sobre orações, que ele vai trazer para a gente depois também, com certeza eu vou cobrar. Com alegria. Mas que são livros que nós vamos sortear para os membros do canal muito em breve aqui, viu, gente? Bacia, Água e Toalha, o último. Foi. O Evangelho no Chão da Vida. Está aqui, ó. Mostrar para essa aqui, que você pode ser? Aí, ó. Boa. Esse é um. Tem Bora para a Vida 1. Esse aqui é 1? 1, 2, 3. Esse é o 3. Esse é o 3. Então vamos lá. Boa. Bora para a Vida 1. Esse aqui. Bora para a Vida volume 2. Esse aqui. E Bora para a Vida, volume 3, também esse aqui. Vocês se preparem que a gente vai mandar para vocês esses livros aqui através de sorteios. Muito obrigado, Brega, por esse carinho. Will, Fala um pouco posso sobre... fazer uma honra? Isso, claro. Necessária, claro, né? Claro, fica à vontade. Com certeza. Talvez eles vejam, talvez não, vão ver, certamente.
minha querida Renata e meu querido Marcelo. Eles moram em Cabo Frio e eles me conheceram nas mídias, né, há anos atrás. Renata teve 2 gravidezes cujas meninas nasceram e morreram. E ela disse para mim assim, quando eu a conheci: você me pastoreou todo dia pela internet. Todo dia. E aí, pouco tempo depois que eu a conheci, chega em casa um pacote. Assim. Aí era um recado do Marcelo: Brega, esse aí é seu livro. O que ele faz? Pega tudo que eu escrevo todo dia, que você fala que é muito. O Pava eu falo assim: Brega, seus textos estão muito longos para a internet. E ele tem razão. Falou: ninguém lê. Eu falei: é verdade, ninguém lê. Aí ele falou assim: ó, o que você escreve, a gente transcreve e transformamos em livro. Você gostou? Falei: pô, amei. Aí gritei para lá, eu falei: bem, acabei de escrever um livro aqui, ó. e com brincadeiras, né? Sobre bitomaníaca, né? E cafezeiro, né? E aí eles fizeram o Bora 1, fizeram o Bora 2, fizeram o Bora 3. Você viu que o Bora 3 já está mais do tipo assim, tem uma arte. E transcreveram palavras minhas lá em São Luís, que é o Baciago e Toalha. E agora estão fazendo Bendita Hora de Oração, que é o 5º livro. Então, Marcelo e Renata, parabéns, obrigado, hein? sempre. Muito bom mesmo. Presentaço. E, ó, tipo assim, não me cobram absolutamente nada. Lindo. Então, tudo que eu vendo aqui ajuda no meu orçamento, né? Sim, claro. Que é assim, não tenho salário do caminho, mas eu preciso de grana, né? Boa. É isso. Brega, super obrigado por esse papo. Nosso papo é sempre rápido para deixar aquela vontade de continuar e, obviamente, isso vai acontecer outras vezes. A gente vai continuar esse papo. Hoje foi uma delícia. Obrigado pelo seu tempo conosco e obrigado pelo carinho que você, ao longo de... Exatamente como você falou. Onde você passa, você está derramando carinho para as pessoas que estão... Se é para sorrir, você está sorrindo junto. Se é num momento triste, você está chorando junto. Mas você é uma daquelas pessoas que a gente encontra e tem orgulho de conservar durante o nosso caminho ou durante a nossa caminhada, porque, ao contrário do título Farsa Divina, a sua vida revela o melhor de Deus e tem revelado para todos nós. Amém. Pavarini, obrigado, Will, obrigado, e especialmente você. Você sabe o quanto você é daqueles que me encoraja e me ensina, e há muitos anos isso, não é, já. E eu sou muito grato por ter a sua amizade. E o Will, como diz, pelo pouco que a gente já conversou, acho que a gente vai adiante nessa caminhada. Vamos aprender juntos muita coisa. Obrigado, viu, amigo? Uma honra estar aqui. Muito bom. E para você que nos acompanhou, que delícia, né? Brega, obrigado para você. Valeu, que nos gente. prestigia. Grande abraço, hein, gente? Obrigado. Valeu, brigadão.